Olá, queridos irmãos, bem-vindos para mais uma atualização profética. Decidi voltar para tomar um pouquinho mais do vosso tempo para analisarmos já algumas coisas interessantes também. Bem, queridos irmãos, foi na semana passada mesmo que mostrei para vocês aqui nas atualizações muitos movimentos dominicais. Vimos movimentos no Paquistão, vimos movimentos na Polônia, vimos movimentos na América. Queridos irmãos, a situação está ficando assim, bem apertada. E agora vou mostrar para vocês mais algumas coisas. Como os sindicatos trabalhistas na América estão pressionando duro pelo domingo, de forma bem disfarçada. Nós já vimos, por exemplo, em dezembro do ano passado, em sua visão, Lei Jesus, domingos quietos, passando bem rápido, amados irmãos. Eles disseram: o tempo para descanso deve ser previsível, confiável e universal. Previsível tem que ser algo já previsto, tem que ser algo organizado, algo programado. Confiável tem que ser um dia confiável, não pode ser um dia qualquer. Sim, tem que ser o dia em que a maioria no mundo acredita. Tem que ser um dia que as elites globais e religiosas acreditam. Sim, tem que ser um dia confiável. E um dia universal. Sim, queridos irmãos. Um dia universal. Chega de seitas isoladas. Uns guardando sexta, outros sábado. Tem que ser um dia universal. Mas isto, amados irmãos, não parou por aqui. Vou mostrar para vocês como é que estes movimentos estão avançando, pouco a pouco. Já falei para vocês que os eventos finais são como as ondas do mar. Surgem movimentos, retrocedem. Surge outro, retrocede. Surge outro, mas um dia todos virão. Sim, quantos movimentos estão pregando a mesma coisa agora? Desde que eu mostrei para vocês movimentos dominicais, são todos eles diferentes. Surge num país, na América surge um grupo, surge outro grupo, falando a mesma coisa. Mas um dia virão todos eles, unidos, para derrubar o obstáculo. Sim. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum. Isto tem que ficar claro. Um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. Temos que sublinhar essa parte. Um dia comum de trabalho. Por quê? Porque no contexto das uniões trabalhistas, o domingo tem que ser de descanso e o sábado do Senhor tem que ser para trabalho. Sim. Vimos aqui, por exemplo, isto já aconteceu há um tempo, só quero vos elucidar uma coisa aqui. É dito como as raízes religiosas ajudam os trabalhadores americanos a manter a fé. Estão percebendo a conexão entre a religião e o trabalho, a religião e os sindicatos trabalhistas, queridos irmãos. Lemos aqui: após uma série de greves em todo o país, culminando na Pullman Strike de 1894, o presidente, este homem aqui, e um congresso unânime dos Estados Unidos decidiram estabelecer a primeira segunda-feira de setembro como feriado federal. Por isso que eu estou falando disto agora. Porque hoje, como primeira segunda-feira de setembro, está se celebrando na América o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalho. E agora, o que estão dizendo pessoas religiosas na América? O que estão dizendo sindicatos trabalhistas, aproveitando esta data? Queridos irmãos, veremos daqui a pouco. Vamos continuar lendo. A relação entre o movimento trabalhista e a vida religiosa na América é uma bela tapeçaria tecida por diversas pessoas e instituições religiosas. O que é dito aqui? Que há uma bela conexão, tapeçaria, entre o movimento trabalhista e a vida religiosa na América. Queridos irmãos, lemos aqui o grande conflito. Os sindicatos, sim, uniões trabalhistas, serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, qual nunca houve desde o princípio do mundo.
bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Estão nos dizendo eles que há uma conexão profunda, uma tapeçaria maravilhosa, macia, entre a religião e as uniões trabalhistas na América. Aonde é que isto vai nos levar? Agora vemos aqui, amados irmãos. Priorize um sábado semanal para descansar e renovar seus trabalhos. Quantas pessoas estão falando isto na América só? Queridos irmãos, tirando Polônia, tirando União Europeia como um todo, na América, quantos movimentos estão dizendo a mesma coisa? Neste fim de semana do Dia do Trabalho, enquanto nos preparamos para iniciar o novo ano acadêmico, encorajo você a se juntar a mim para encontrar maneiras consistentes de honrar o sábado semanal em nossas vidas. Falando bonito, mas é o sábado bíblico que eles estão se referindo ou ao domingo romano? Continua, vemos outra aqui. 1 de setembro de 2022. Abraçando a liturgia do Dia do Trabalho. Na cultura de trabalho híbrida de hoje, os cristãos devem se comprometer novamente com os ritmos bíblicos de trabalho e descanso. Os cristãos devem se comprometer com os ritmos bíblicos de trabalho e descanso. Isto me lembra a semana de oração das igrejas evangélicas na Europa, que tinha como título Vivendo no Ritmo de Deus. Mas eles estavam falando de que naquela semana de oração? Do domingo. Do domingo. Queridos irmãos, lemos. Com o aumento da perda de empregos nos últimos 2 anos, é um privilégio estar empregado. E com um custo de vida tão alto quanto é hoje em dia, é um luxo poder optar por fazer uma pausa no trabalho e buscar o descanso. Mas eles dizem, ao mesmo tempo, o Senhor convida seus seguidores a um modo de vida que inclui uma mentalidade de trabalhar para Ele. Citam aqui Colossenses. E descansar como nosso Criador. Citam Gênesis 1, Hebreus 4. Estão citando textos bíblicos que falam do sábado, mas referindo-se ao quê? Ao primeiro dia da semana. Eles dizem, a narrativa de Gênesis nos apresenta um Deus Criador que trabalhou e disse que era bom. O trabalho era uma forma de adoração. Eles dizem aqui também, quando abordamos nossos chamados de uma maneira que reflita a obra de Deus, estamos adorando-o em espírito e em verdade. Mas não podemos falar sobre trabalho saudável sem falar sobre descanso. Não podemos falar sobre o trabalho saudável sem falar sobre o descanso. A maneira como tratamos nosso tempo de trabalho e de descanso anda de mãos dadas e modela nossos valores para outras pessoas. A maneira como tratamos o sábado faz parte de nosso testemunho fiel e pode dar vida a nossos chamados profissionais. Fiquei tocado até. Argumentos maravilhosos, plausíveis, lindos. Mas se usassem esses argumentos para favorecer a verdade bíblica, teria melhor efeito. Ele diz, não estou falando simplesmente sobre o sábado como descanso físico. Em seu livro Sacred Rest, esta senhora descreve 7 tipos de descanso que todos nós precisamos. Descanso físico, mental, sensorial, criativo, emocional, social e espiritual. E esse tipo de descanso que eles querem para o mundo agora. Este professor traçou as origens evangélicas do Dia do Trabalho e do movimento trabalhista moderno, começando na década de 1890. Quando as igrejas locais reservaram o domingo anterior ao Dia do Trabalho como um momento para levantar as vozes de experiências dos trabalhadores. E eles perguntam aqui, e se os evangélicos hoje pensassem no Dia do Trabalho como um feriado cristão?
E se tratássemos aquele dia como um ponto de responsabilidade para considerar o nosso relacionamento com o trabalho e o descanso conforme planejado pelo nosso Criador? Vocês podem continuar lendo o que eles dizem mais adiante. Vamos passar. Queridos, vemos aqui. Dia do trabalho e o direito de não trabalhar. A lei deve respeitar a consciência dos trabalhadores sobre o dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor que eles estão se referindo aqui? Há dúvidas quanto a isso? Eles dizem, falando de um homem aqui que trabalhou nesta empresa Amazon, mas que teve alguns problemas. Ele acredita que os domingos devem ser um dia de descanso no qual as pessoas podem se reunir para adoração e que ele está sob a instrução de Deus para fazer. Então, claramente que o dia do Senhor que eles estão se referindo aqui não é outro senão o domingo, que deve ser um dia de adoração. E continuam dizendo, enquanto os judeus continuam a observar o sábado do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, alguns cristãos há muito entendem que o domingo é a forma de sábado na nova dispensação após a vinda de Jesus Cristo. Mas onde é que está a confirmação bíblica para isso? De que no Novo Testamento temos que guardar o domingo, de que quando Cristo morre, o domingo passa a ser santo. Aonde que vem escrito na Bíblia isso? Não existe confirmação bíblica. Muitas denominações cristãs têm ensinamentos e práticas sobre a observância do sábado que tratam o domingo como qualitativamente diferentes dos outros 6 dias da semana. E eles dizem, ao celebrarmos a dádiva do trabalho no dia do trabalho, devemos também nos lembrar dos limites apropriados e ordenados por Deus para o trabalho. Quais são os limites que eles enfatizam aqui? Trabalhar 6 dias na semana, descansar Descansar no domingo, queridos irmãos. O que eles estão dizendo aqui? Ao celebrarmos a dádiva do dia do trabalho, devemos também nos lembrar dos limites apropriados e ordenados por Deus para o trabalho. Embora o trabalho possa ser uma forma de fidelidade a Deus, os cristãos precisam ter tempo reservado para adoração corporativa, pregação e administração dos sacramentos. Quando? No domingo, amados irmãos. E a maior parte dos americanos guarda o domingo. A maior parte dos cristãos no mundo guarda o domingo. E eles fazem referência aqui aos judeus. Os judeus guardavam o sábado. Mas estamos na nova era. Estamos no Novo Testamento, na nova dispensação. É momento de guardarmos o domingo. Ou seja, guardamos o domingo na nova dispensação. Precisamos agora restabelecer o domingo como um dia de adoração corporativa. A maioria pensa assim. Eu volto a mostrar para vocês o que apresentei no vídeo ainda hoje, no primeiro vídeo. Está aqui. Se você não concorda com a maioria, você é extremista. Eu disse que eles não estão aqui falando sobre o domingo, não estão falando sobre mudanças climáticas. O que eu pego aqui é essa questão. Se você na América não concorda com o que a maioria pensa, você é extremista, queridos irmãos. Vemos aqui, eles dizem, quando você não está onde a maioria dos americanos está, então você sabe, isso é extremo, disse a porta-voz do governo americano na Casa Branca. Conectando isto a este movimento dominical, se você não concorda com a maioria, sim, a maioria que guarda o domingo e que acha que o domingo é o dia do Senhor, que devemos guardar o domingo também para mudanças climáticas, você é extremista. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governadores e legisladores, a fim de conseguir o quê, irmãos? A fim de conseguir o quê? O favor do público, sim. O favor da maioria. Cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. E aqueles que vão dizer, não, o sábado é que é o dia do Senhor. Como é que serão vistas essas pessoas? Extremistas. Porque vocês não concordam com a maioria. Em breve serão impostas as leis dominicais e homens em posições de confiança ficarão furiosos. Com quem? Com um pequeno número. Com a minoria extremista. O pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Queridos irmãos,
É aqui onde nós estamos agora. O domingo está sendo pregado em todas as partes do mundo. Mas Deus tem um convite para o mundo. Percebem que o convite de Deus para a verdadeira adoração é baseado na Bíblia, no amor à verdade. Deus o convida. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Temos que convencer as pessoas pela convicção da palavra de Deus, daquilo que a verdade diz. Mas os movimentos dominicais, não. Eles não convencem as pessoas com a Bíblia. Usam a autoridade secular, os governos seculares, obrigatoriedade. O que estamos vendo na Polônia e em outras partes do mundo, obrigação para fechar tudo no domingo. O Satanás trabalha assim. Ele não convence as pessoas pela verdade, tomarem uma decisão consciente, não. Ele obriga. E isto não vem de Deus. Não vem, não. Então, queridos irmãos, o movimento dominical está abrindo caminho às trevas, vindo com estes argumentos maravilhosos. Mas por detrás disto, nós sabemos muito bem, vem uma ditadura religiosa. Sim. Queridos irmãos, vamos terminar por aqui. Convido vocês a continuarem acompanhando esta temporada, que eu acredito pela graça de Deus será muito importante para todos nós. Mais do que tudo, vamos procurar colocar em prática as 5 chaves de sobrevivência. As 5 chaves de sobrevivência para a nossa própria segurança eterna. Os vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.